Olá, crianças! Sejam todas bem-vindas a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Crianças, vocês irão assistir hoje um desenho animado para crianças sobre Noé. Noé foi a história de domingo passado. Então vamos revisar, assistam com seus pais, deem um like e convide outras crianças também para assistir esta videoaula. Tenham todos um excelente domingo e até a próxima aula. Oremos com nossa amiga Samara. Papai do céu, obrigado por este dia. Abençoa todas as criancinhas que estão em nome de Jesus. Amém. Sem fé é impossível.
Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Como estão as famílias? Nós esperamos que todos estejam muito, muito bem mesmo. Agora é o momento de nós aprendermos mais um versículo. E aonde é que está o versículo? Na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Abram aí no Novo Testamento. E qual é o livro? O livro de Coríntios, 2 aos Coríntios. Não está em número ordinal, mas a gente fala segundo, não está na ordem, está falando, tem só o número 2, então. 2 aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo é o de número 7. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só, bem pequenininho esse. Vamos mais uma vez? 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vamos lá. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E eu trouxe também aqui, né, inspirado, a professora Ruth me deu essa dica e eu fiz, né, um potinho, ou seja, aqui, né, pode ser uma cestinha, pode ser algum objeto assim que dê para guardar aqui dentro uns cartões. Aqui você vai pedir para alguém escrever, ou você mesmo vai escrever os cartões, e dentro desses cartões tem formas, né? Você vai obedecer às regras, né, que tem dentro do cartão para falar os versículos. Deixa eu abrir aqui a Bíblia no versículo que nós vamos falar juntos. Vamos lá, vou sortear aqui. Então, aqui eu sorteei que nós vamos falar o nosso versículo com as mãos para cima. Então, olha, a gente pega, coloca as mãos para cima e fala o versículo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí, olha, já falei. Aí, sorteia mais uma vez, só mais um exemplo, né? Agora esse aqui, ai meu Deus, olha só, cantando, vamos lá fazer, ai, será que a gente consegue? Consegue sim, vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só, deu para cantar, não vai ficar lá afinado, mas tem que fazer, por quê? Porque aí a gente vai memorizar. E essa é a nossa dica de hoje, né? O potinho com algumas regrinhas para fazer, algumas formas para falar o versículo. E agora vamos passar para a explicação do versículo. Tchau! Vamos ler o versículo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Viver pela fé é estar confiante e na expectativa das coisas que ainda vão acontecer. É o contrário de viver simplesmente sob a influência das coisas que são vistas. Deus não é visto, mas o cristão vive, pensa e age como se houvesse um Deus e como se o visse. Cristo não é visto agora pelos olhos do corpo, mas o cristão vive e age como se fosse visto, isto é, como se soubesse que seus olhos estavam sobre nós. O Espírito Santo é invisível, mas ele vive e age, e o cristão crê que sua influência é necessária para renovar e purificar a alma. Essa é a atividade criativa. E hoje nós vamos aprender a fazer um jogo da memória com os desenhos que você sabe fazer. Pode ser as figuras geométricas também. Você vai usar tesoura, cola, giz de cera, régua, papel ofício, papel cartão, pincel, lápis e comece fazendo os desenhos que você sabe, pintando. Depois você recorta e guarda, porque depois você vai pegar os cartões e vai fazer os quadradinhos, né? Recortar e vai pegar as figuras que você desenhou 2 vezes e vai colar nesses cartões. E aí ficou pronto o seu jogo da memória, agora é só brincar. Oi, crianças! A nossa lição de hoje vai ser sobre Abraão, uma prova de fé. Abraão, ele foi considerado o pai da fé.
Ele creu mesmo quando tudo dizia que ele não iria conseguir ter aquilo. No caso dele, seria o fator idade, porque Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. Só que Abraão chegou na sua velhice, a esposa dele chegou na velhice dela e não tiveram filhos. Então imagine como crer que ele seria o pai de uma grande nação se ele não tinha filhos. Mas Deus prometeu. E quando Deus promete, ele cumpre. Então, crianças, agora nós vamos ouvir a história de Abraão. Essa prova de fé que ele teve quando ele já teve o seu filho nos braços. Isso mesmo. Na sua velhice, Sara, a esposa de Abraão, gerou um filho e o nome dele era Isaque. Esse era o Isaque. Deus cumpriu a promessa feita a Abraão e Sara, dando-lhes um filho, Isaque. Cerca de 30 anos antes, Deus tinha feito uma aliança com Abraão, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus lhes deu milagrosamente um filho. Algum tempo depois, Deus provou a Abraão, pedindo que oferecesse seu filho como holocausto, sacrifício queimado no Monte Moriá. Isaque era bem jovem na época. Ele não era casado e não tinha filhos. Deus tinha prometido firmar uma aliança com Isaque e seus descendentes. Como isso poderia acontecer se Isaque fosse morto? Deus estava, na verdade, provando Abraão, pedindo que sacrificasse o filho prometido por quem havia esperado tanto tempo. O Senhor queria que Abraão mostrasse que o seu Deus é que ocupava o primeiro lugar na sua vida. Deus nunca pretendeu deixar que ele matasse o filho. Abraão obedeceu, partindo na manhã seguinte. Abraão levou Isaque e 2 servos com ele, e também a madeira necessária para oferecer a oferta queimada. Abraão certamente não conseguia compreender porque Deus queria que ele matasse seu único filho. Deus já havia pedido que ele fizesse outras coisas difíceis, mas este foi o maior dos testes. Abraão sabia que Deus o amava e que podia confiar nele mesmo nessa difícil prova. Abraão estava mostrando como confiava em Deus ao obedecer a ordem dele. Você sabia que quando somos filhos de Deus, ele prova você e a mim? Deus usa esses testes para fortalecer a nossa fé e nos capacitar a ajudar outros que estejam passando por provas difíceis. Se você já tem Jesus como seu Salvador, Deus quer que você tenha fé para obedecer-lhe, mesmo quando isso for difícil. Deus talvez tenha permitido que você passe por dificuldades que não entende. Lembre-se de que Deus está no controle de tudo e tem um plano especial para a sua vida. Ele está, dia por dia, executando esse plano. Talvez seus pais tenham se separado, divorciado, e não há nada que você possa fazer quanto a isto. Você se sente desamparado e triste. É possível que alguém na sua família tenha morrido, e você não sabe por que isso teve de acontecer. Você talvez tenha outros problemas difíceis na sua vida. Todos esses são testes difíceis. Esse tipo de coisa, porém, pode ajudar você a ter mais fé em Deus. Quando surgem problemas na sua vida, você pode ficar zangado com Deus, sentir-se desanimado, desobedecer a sua palavra. Estas atitudes mostram que a sua fé no Senhor é bem fraca. Você não está confiando nele, mas quando compreende que Deus está no controle e coloca sua fé nele, vai obedecer mesmo que não entenda. Em 2 Coríntios 5,7 diz que nós, que já somos salvos, andamos, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Viver pela fé significa que cremos verdadeiramente no que Deus disse e obedecemos sempre a Ele. Isto não é fácil, às vezes, mas Deus fica ao nosso lado no teste. Ele nos dará força e coragem e tudo o que precisamos para vencer os problemas. Nossa confiança deve ser colocada somente em Deus. Ele pediu que Abraão fizesse uma coisa bem difícil, mas este tinha tanta confiança no Senhor que obedeceu imediatamente. Ao chegar ao Monte Moriá, 3 dias depois, Abraão mandou que os empregados esperassem enquanto Isaque subia o monte para adorar. Abraão tinha fé de que ele e seu filho voltariam.
Abraão respondeu pela fé à pergunta de Isaque. O menino perguntou onde estava o cordeiro que iria ser sacrificado, mas Abraão ficou calado. Quando Abraão levantou a faca para matar Isaque, o Senhor o deteve. Agora Deus sabia que Abraão o temia e confiava nele. Abraão havia demonstrado a sua fé ao obedecer a Deus sem fazer perguntas. Se você já é salvo, Deus quer que tenha fé para obedecer-lhe mesmo quando isso for difícil. Você tem esse tipo de fé em Deus? Você sabia que suas ações mostram até que ponto você confia realmente nele? Em Tiago 2,17 diz que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Em outras palavras, se você é realmente filho de Deus e sua fé estiver nele, os outros vão saber disso pela sua maneira de agir. Você obedecerá ao Senhor. Quando Abraão levantou a faca para matar Isaque, Deus sabia que ele iria até o fim. Abraão estava disposto a entregar tudo a Deus, até seu único filho. Deus iria certamente honrar a fé que ele tinha. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso num arbusto pelos chifres. Deus providenciou um substituto. Abraão ofereceu o carneiro em lugar de Isaque. E Abraão chamou o lugar de O Senhor proverá, Jeová Jireh. Que história belíssima essa de Abraão. Ela é uma das que eu mais gosto das histórias que estão na Bíblia. E olha como Abraão agiu. Ele agiu com fé em obedecer a Deus, mesmo quando as coisas pareciam tão difíceis. Ele iria entregar a vida do filho dele, do único filho dele, ali em holocausto, em sacrifício a Deus. Mas Deus sabia que ele não iria fazer aquilo, mas Deus queria provar ele. Então que a gente possa ser que nem Abraão, que a gente possa crer, que a gente possa ter fé em Deus, que Deus ele vai estar sempre com a gente e ele não vai deixar que nenhum mal nos aconteça. Está certo, crianças? Então, domingo que vem estaremos aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado da nossa história e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom dia, crianças. Tudo bem? Olha aí, mais um domingo aqui, né? Na presença de Deus, para ouvirmos tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós vimos aí a história do dilúvio, né? De Noé. E nós vamos agora orar, tá bom? Agradecendo a Deus, porque Ele foi quem nos resgatou, né? Ele que é o nosso Salvador. Vamos orar agora? Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse novo dia, por essa nova semana. Te louvamos pelo Teu cuidado, Tua provisão. E te pedimos por cada vida, Senhor, que ouviu essa história, cada família, cada professora. Pai, nos tome em Tuas mãos, Senhor. Nos abençoe nessa semana. Ó Deus, faz a Tua vontade na nossa vida e tenha misericórdia de nós. Te agradecemos por tudo e te pedimos, Senhor, ser conosco, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos livra de todo mal. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Muito obrigada. Faz provisão para essa semana que começa hoje, Pai. E assim que nós agradecemos, rogando a Tua bênção sobre cada vida, cada criança, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Abraão tem muitos filhos.
braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. Ai, Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma rodadinha. Ai, Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma rodadinha, dá um pulinho e bate as mãos, e bate os pés, e solta a voz, e diga amém. Bate as mãos, bate os pés, solta a voz, diga amém, diga amém, e acabou. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Gostou da música? Então conheça o nosso DVD. Minha vida é uma viagem. Abraão era um homem que morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele foi chamado para ir a um lugar distante, onde Deus faria dele uma grande nação. O Senhor prometeu que Abraão seria o pai de todos os que têm fé. Abraão, sai dessa terra já e vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, eu vou lhe abençoar e grande descendência então na terra terá. Por meio